Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 227 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Capítulo 3, da parte 2. Os preciosos corcéis persas com que chegaram ao reino de Herodes, depois de terem descansado nas estrebarias reais, comportavam-se com mais aprumo, dando saltos pelo caminho pedregoso que corria ao longo do alto rochoso. Em muito pouco tempo chegaram à vista de uma aldeia situada na falda do monte. Paremos aqui, disse Baltazar. Belém, de que nos falou o rei Herodes, está à vista. É verdade que não merece o nome de cidade. Não nos parece que antes de entrar deveríamos ainda, uma vez, pensar com calma sobre o que vamos fazer? Assentiram com a cabeça e detiveram suas montarias. Viajavam com poucos apetrechos. Iam acompanhados apenas de 3 serviçais e com um animal de carga. Saíram do caminho para um pequeno prado, à sombra de frondoso terebinto. Depois de apearem dos cavalos, acomodaram-se no solo, sobre o tapete estendido pelos servos. Quero começar por ti, Gaspar, dizia Baltazar, porque foste o primeiro a conceber a ideia desta expedição. Dizias, então, que tinhas visto, no remoto horizonte, uma nova estrela extraordinária e, ao calcular seu percurso, chegaste à conclusão exata de que ela se detivera sobre a terra dos hebreus. Contudo, ao chegarmos aqui, nós nos convencemos de que ninguém vira a estrela e ninguém sabe nada sobre o nascimento milagroso. A cidade para a qual nos dirigiram é uma aldeia miserável. Dize-me, tens certeza de que teus cálculos estão corretos? Estou seguro de meus cálculos, irmãos. Passei minha vida acompanhando as estrelas. Meus olhos se enfraqueceram de tanto olhar o céu. Não enxergo o caminho debaixo de meus pés. Mas o grande Ahura Mazda me permite vislumbrar uma estrela que estou buscando no céu. Verifiquei muitas vezes os meus cálculos e tenho a certeza de que são exatos. A estrela está por aqui, acima de nós. Levantaram maquinalmente a cabeça, mas não se viam estrelas no céu. E viste a estrela no percurso de nossa viagem? Continuou a perguntar Baltazar. Eu a vi todas as noites. Entretanto, não podes determinar o local exato? Não o pude até agora, mas estou convencido de que, ao chegarmos ao ponto adequado, a estrela confirmará que realmente chegamos à nossa meta. Portanto, para convencer-nos, temos de esperar pela noite. Admito que este povoado não me inspira muita confiança. Em semelhantes casas, costumam viver simples camponeses. E agora eu me dirijo a ti, Melchior. Recorda-nos outra vez aquilo que dizem os livros antigos de Ascawata Ereta. Repito o que está citado no livro, o Vendidad. Será um Soyashant da estirpe do pai Zaratustra. Ele irá assegurar a vitória definitiva sobre o mal e fará felizes a todos os homens.
inclusive os que já morreram. O livro não fala de seu nascimento? Não diz nada que nos possa ajudar. Agora diz-nos o que sabes sobre o Messias hebreu. Os judeus esperam por alguém a quem chamam de Messias. Dizem que será um chefe que garantirá para eles o domínio sobre o mundo e todas as nações. Mas alguns de seus livros narram coisas estranhas sobre este Messias que contradizem as outras esperanças. Dizem que será tranquilo, silencioso e bom, que ensinará o amor ao mundo e vencerá o mal, e que irá acumular com sua graça até mesmo os mortos. Poderia ser que nossas esperanças coincidam com as esperanças deles? Assim parece. No entanto, aquele que há de ser o Redentor do mundo inteiro não poderia ser o rei de Israel, conquistador de outras nações. Este povoado, apesar de seu mísero aspecto, é o berço da estipe real judaica. Parece que o Messias deve ser descendente da casa de Davi. Quem será aquele que esperamos encontrar? Até quem a estrela nos terá trazido? Até o Messias judeu? Ou até Ascalata Ereta? Faço esta pergunta a ambos. Ainda que perguntasse aos dois, ele olhou primeiro para Gaspar. O velho mago estava sentado, com a cabeça apoiada ao tronco da árvore. Seus olhos, que mal enxergavam, ou talvez não vissem nada de terreno, estavam fixos no espaço, como se procurassem em algum lugar distante uma resposta para seus pensamentos. Seu eterno Ahura Mazda, começou ele com a voz ligeiramente trêmula, me permitiu ver a estrela com meus olhos apagados. Isto só pode significar que ele quis que eu a enxergasse. Jamais vi uma estrela semelhante desde que examino o céu. Foi ele mesmo que a mostrou para mim. Que importância tem perguntar a quem buscamos, já que estamos na pista daquele a quem nos foi ordenado encontrar? E se aquele que encontrarmos acaba sendo o Messias hebreu, o chefe de Israel? Seja quem for, há de ser aquele que nos foi enviado. Em cada profecia que há de passar pela boca dos homens, encerram-se, junto à vontade divina, algumas aspirações humanas. E acontece que umas e outras se realizem, mas de maneira diferente. A vontade divina, conforme a previsão do Altíssimo, os desejos humanos purificados de toda a avidez humana. Gaspar expressou o que eu também penso, disse Melchior, que permanecera calado até então. Estamos todos de acordo, porque também eu penso o mesmo, disse Baltazar. Não procuremos por aquele que desejamos, mas buscamos aquele que o Altíssimo nos mandou buscar. Tu o disseste, concordaram ambos. Sendo assim, rezemos para que o divino Ahura Mazda queira mostrar-nos se nos achamos no lugar onde ele nos mandou vir. Levantaram-se e se viraram para o sol. Com os braços em cruz, repetiram durante muito tempo e com insistência as palavras dos hinos. Eles permaneceram no prado até o crepúsculo. Por fim, começou a escurecer. Umas nuvenzinhas desfiadas desfilavam no céu violáceo. O vento marinho as empurrava para a parede rochosa que rodeia o mar de asfalto. E mais além, até sua pátria, montanhosa como o país onde se encontravam. Fiapos cinzentos de escuridão desprendiam-se das ramagens,
como morcegos despertados. De repente, Gaspar, que antes permanecera sentado, sem se mover, como se estivesse dormindo ou profundamente mergulhado em suas meditações, sobressaltou-se e recobrou o ânimo. Poder-se-ia pensar que algum temor tivesse tomado conta dele. Sua cabeça girava sobre seu pescoço fino e seus olhos sem luz moviam-se quietos. A mão esguia foi em busca do bastão e, ao encontrá-lo, o velho mago ergueu-se energicamente com sua ajuda. Olha! Baltazar tocou Melchior com o cotovelo. Olha, Gaspar! Olha! Gaspar recuperou a vista. O vento levantava o amplo traje e a ligeira barba branca do ancião. Dando golpes com seu bastão, para não perder o trilho, Gaspar subiu ao caminho que os havia trazido de Jerusalém. Baltazar e Melchior o seguiam. A estrada estava deserta. Os caminhantes que por ali passavam durante o dia já deviam ter chegado a seu destino há muito tempo. As fortes rajadas de vento sucediam-se uma à outra, trazendo o frescor da água. As estrelas se acendem, sussurrou Baltazar. Lá no alto, acima deles, iluminou-se debilmente a primeira. Em seguida apareceu a segunda, a terceira, a quarta. Gaspar tinha se detido com a cabeça erguida, como quem segue o voo das aves. Com os dedos entrecruzados, levantou as mãos para a frente. Seu semblante mostrava concentração e um terrível esforço. Sua respiração alterou-se. Mais uma estrela, disse Melchior. Há um montão delas ali, observou em voz baixa Baltazar. Mas estará a nossa entre elas? Gaspar parece estar procurando. Será que não consegue encontrá-la? O velho mago continuava parado na estrada, com a cabeça levantada e os olhos fixos no céu, que se fazia cada vez mais claro à medida que as estrelas iam se acendendo sem parar. Caíam no céu aos punhados, como joias derramadas sobre um lenço negro pelas mãos de um verdadeiro especialista. Gaspar apertou seus dedos na fronte, segurando-a fortemente com as mãos. Levantara-se o vento. Estalava o rumor de folhas que recordava o fragor das avalanches de cascalho pela encosta dos montes. Sua respiração tornava-se cada vez mais rápida e dolorosa. Nós nos equivocamos, sussurrou Baltazar. Indicaram-nos o local falso. Esperemos um pouco, respondeu Melchior, com o mesmo sussurro apagado. E de novo prolongaram-se os momentos de expectativa, compassados pelas rajadas do vento. O céu estava tão semeado de estrelas que parecia impossível vislumbrar um novo astro no meio dessa multidão. Mas de repente, Gaspar retirou suas mãos da fronte. Desapareceu a expressão tensa que se refletia em seu rosto. O corpo do velho mago começou a vibrar. Ali está! Exclamou. Conseguiste vê-la? Perguntaram ambos. Vejo-a, está ali. Brilha justamente em cima de minha cabeça. Aponta naquela direção. Estendeu a mão. Não estás apontando o povoado. Aponto para a direção que a estrela me indica. O velho mago sacudiu com decisão a mão. Ali não existe nenhuma casa. Mesmo assim, temos de ir lá. Vamos. Batendo palmas, Baltazar chamou os criados.
estavam ali, perto, com os cavalos prontos para partir. Eles, porém, não montaram seus corcéis, mas puseram-se a andar através do campo na direção apontada por Gaspar, que abria o caminho. Seguiam-nos os serviçais com os cavalos. A escuridão tornou-se mais intensa, mas a claridade argêntea que se derramava do alto facilitava a descoberta dos trilhos na campina. Não puderam encontrar a estrela de Gaspar, mas seguiam seu companheiro inteiramente confiados em sua misteriosa ciência. O velho seguia adiante, com o braço estendido à sua frente. Aquele que frequentemente precisava ser apoiado para não tropeçar, agora ia seguro, com extraordinária rapidez. Não nos leves para os rochedos, disse de repente Baltazar. Com sua vista aguda, tinha distinguido a parede nua. Sigo a estrela, replicou Gaspar com decisão. Caminharam um momento até que, por fim, viram uma rocha escarpada. Quando se detiveram bem diante dela, notaram que tinha uma construção anexa, como uma protuberância. Formava a proteção de uma gruta invisível. Na construção havia uma porta coberta por uma esteira tecida com caniços rígidos. A esteira não chegava até o solo e deixava ver, por baixo, uma franja iluminada por uma luz tênue. Dentro, provavelmente havia um fogo aceso. Baltazar pôs as mãos sobre os ombros de seus companheiros. Parai aqui, disse-lhes. Eles se detiveram. Gaspar perguntou: por que paramos? Tenho umas dúvidas. O que significa quando um homem em cuja casa vamos entrar mora fora do povoado? Talvez seja muito pobre, supôs Melchior. E não achas que ele tenha sido expulso da aldeia? É possível. No entanto, a estrela se detém aqui, disse Gaspar. Indica esta porta. Neste caso, atrás da porta, está aquele a cuja casa nos manda ir, decidiu Melchior. Então temos de crer na estrela. Crer significa aceitar aquilo que os olhos não viram, disse Baltazar. E já que é assim, temos de aceitar desde já que a verdade, desde já a verdade do que iremos ver. Antes de levantar esta cortina, temos de nos livrar de toda decepção e dúvida. Temos de aceitar sem reservas tudo o que nos espera. Só assim se pode aceitar o chamado do Altíssimo. Disseste a verdade, concordaram eles. Este é o último momento de dúvida. Vamos afastá-la, prosseguiu Baltazar. Dentro de um instante, nós veremos o enviado. O que vamos oferecer-lhe? Eu quero presenteá-lo com um colar de ouro maravilhosamente trabalhado, pois há de ser o rei dos reis. Eu lhe darei como presente incenso e um turíbulo, como convém ao grande Saoshyant, do divino Ahura Mazda, disse Melchior. E eu lhe darei mirra, falou por último Gaspar. Ele nasceu como homem e, no entanto, espera a morte. Vamos ajoelhar-nos diante daquele cuja estrela nos chama desde longe. Levantaram a cortina e entraram. Sobre o leito estava sentado o menino, com as pernas encolhidas e a mãozinha na boca. Por cima da mão, fitavam-nos uns grandes olhos negros. A mulher que estava perto lançou-se para a frente e pegou o menino, abraçando-o.
Envolveu-o em seus braços, como se quisesse protegê-los dos desconhecidos recém-chegados. No fundo, em uma bancada, trabalhava o homem. Também ele interrompeu seu trabalho e colocou-se à frente, cobrindo com sua pessoa, sua mulher e seu filho. Mas passaram por ele, que não se atreveu a detê-los, e seguiram atrás do outro, cheios de dignidade, em seus amplos trajes, com seus presentes nas mãos. Detiveram-se diante da mulher com o menino nos braços, ajoelharam-se e fizeram-lhe uma profunda reverência. Fez-se silêncio, quebrado pelo riso do menino. O menino viu nas mãos estendidas de Baltazar o colar de ouro e estendeu as mãozinhas para ele. Sacudiu o colar, que cintilava à luz da lamparina, e ria feliz, como num conto de fadas. Então, aqui o capítulo 3, né, do nosso romance, né? Toda essa parte da imaginação do nosso autor sobre os reis magos, né, são apenas isso, né? Uma imaginação belíssima, né, do nosso autor. Deixa eu ler só esse próximo capítulo, ele é bastante pequenininho e ele vai completar aqui o nosso assunto. Capítulo 4, bem curtinho. Era noite profunda, quando Baltazar sentiu sobre si um toque de mão. Despertou imediatamente. Reinava a escuridão e apenas da fogueira saía um reflexo avermelhado das brasas ocultas sob as cinzas. Quem está me acordando? Perguntou. Sou eu. Reconheceu a voz de Gaspar. Levanta-te, temos de partir já. Mas é de noite. Não podemos esperar o dia. Desperta tu também, Melchior. Os dois olhavam com surpresa o velho mago, que estava em pé entre suas camas. Pelo rendilhado das cortinas que separavam o pátio interior do local onde dormiam, no pórtico da pousada, brilhava uma noite estrelada. Não é o que combinamos, disse Baltazar. Experimentamos uma grande felicidade de encontrar o recém-nascido. Íamos vê-lo de novo e combinamos então dirigir-nos para Jerusalém para anunciar ao rei Herodes a nossa descoberta. E tu dizes que devemos partir de imediato? Temos de partir imediatamente. Jerusalém está perto. Não iremos a Jerusalém. Ambos fitaram Gaspar, ainda mais surpresos. A pousada estava envolta em profundo silêncio. Pernoitavam nela como os únicos hóspedes. Suas montarias estavam presas nos varais do pátio. Podiam vê-las por entre o rendilhado das cortinas, de pé, cabeça baixa e as patas ligeiramente dobradas. Seus criados dormiam ao lado da fogueira acesa. Fazia frio. As gotas de orvalho depositadas nos fios da cortina eram como pérolas. Estás dizendo o contrário do que decidimos antes de deitar. Não entendo o que aconteceu. Ouvi uma voz. De quem? A voz de um anjo. Num salto, eles se ergueram de seus leitos. O que ele disse? Que nos ponhamos imediatamente a caminho e que não fôssemos ver Herodes, porque ele vai querer matar o menino. Caiu um silêncio tenso. Se é assim, disse Baltazar, e sei que é assim, pois tuas visões são sempre verdadeiras, não podemos ir embora, não podemos abandonar o recém-nascido quando ronda um perigo. Eles não pressentem nada, vivem sozinhos, longe das pessoas. E se o rei Herodes manda seus soldados, não poderá escapar, matarão o menino. Não podemos ir, temos de montar guarda e defendê-lo, ainda que percamos a vida com isso. Sim, disse Melchior. Baltazar tem razão.
Entregamos a nossa vida para procurar o recém-nascido. Morramos, pois, em sua defesa. Despertemos os criados para que saquem as armas. Gaspar, porém, sacudia sua cabeça grisalha. O anjo me disse: não temais pelo menino, não perecerá. Vós tendes de partir o quanto antes. Baltazar levantou-se e envolveu-se em seu manto. Se ele assim disse, temos de obedecer à sua indicação. Temos de partir imediatamente. Vou despertar os criados, que eles encilhem os cavalos. Não podemos ir embora sem acertar as contas com o estalajadeiro, observou Melchior. Deixemos o dinheiro para ele. Se o anjo nos mandou sair imediatamente, isso significa que deseja que partamos sem sermos vistos por ninguém. Disseste bem. Temos de sair silenciosamente sem despertar o dono da pousada. A segurança do menino depende muito dele. O anjo disse a Gaspar que não precisamos preocupar-nos com sua sorte. Foi exatamente o que ele me falou, disse o velho mago. E, contudo, o Altíssimo o criou como homem e quer salvá-lo como a um homem qualquer. Então, quem é ele? Aquele a quem nos foi recomendado venerar. O Saiyoshiant, o Messias, o Filho do Homem. Não consigo entender tudo. O coração me diz que a morte começou a persegui-lo. Aquilo que ele tem de realizar, ele o realizará numa fuga permanente. Entretanto, ele foi anunciado pelos livros santos, assegurou o Melchior. E ele foi anunciado pela estrela, acrescentou Gaspar. Não compreendemos isso com nosso humano entendimento, disse Baltazar. Estes são mistérios do Altíssimo, diante dos quais só nos cabe inclinar a cabeça. Montemos a cavalo. Tomara que o portão não vá ranger quando o abrirmos e que os cascos dos cavalos não façam ruído nas pedras. A previsão humana será coberta pela onipotência. Assim ele o quer. Voltaremos dessa viagem como se nada tivéssemos encontrado. O mundo seguirá seu curso, mas há de segui-lo como um homem com uma flecha em suas costas. Este nascimento e esta fuga se tornarão um ponto de partida. Não parece que o bem que com ele nasceu voltará continuamente a nascer? Aquilo que nos trouxe o recém-nascido jamais terá fim. Os homens morrerão, cairão os tronos, as estrelas se apagarão, mas ele permanecerá nos corações dos homens, sempre frágil, mortal, ameaçado e sempre eterno. Então, esse capítulo complementa o outro, né? Que é como eu disse, né? Isso é a imaginação. A gente tem muito poucas informações sobre os Reis Magos, né? Nós temos comentários da patrística sobre os Reis Magos, e certamente o nosso autor aqui usou algumas coisas da patrística para descrever esse momento, né? O momento em que os três Reis Magos encontram o menino, né? Ele também menciona a estrela de uma forma poética, bonita, né? Elevada, inspirada, né? Coloca o sábio Gaspar, né? Que é cego, praticamente cego, né? Para ver a estrela, né? Então, em toda a história dos Reis Magos, há um
um mistério, um maravilhamento, uma, uma história muito bela, né? Que é mencionada apenas no Evangelho de São Mateus, né? E é uma história tão piedosa, né? Tão bonita, né? Que nos recorda de novo, né? O Evangelho de São João, né? Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, não o receberam, né? De novo, estrangeiros, né? De terras distantes, né? Não só tendo a revelação, né? Não só tendo a revelação do menino, né? Como acatando essa revelação da estrela e seguindo essa revelação, né? Se dobrando à vontade do Altíssimo, mesmo sem entender muito bem, né? Veja, eram homens cultos, né? Eram homens de ciência, né? Então, com a ciência do homem, né, eles obtiveram as informações básicas do que estava acontecendo, né? O aparecimento da estrela, a posição da estrela, a indicação da estrela, tudo isso dependia da ciência, dos cálculos, né, do Gaspar, do sábio, né? Tinha um outro que conhecia a história, né? A história não só do próprio povo deles, como do povo hebreu, né? Então eram homens cultos, né? Mas eles, homens cultos que colocavam a cultura deles, não é, a serviço do Altíssimo, né? Tudo aquilo para eles era também misterioso, né? Então eram homens de ciência e de profunda fé, né? Usavam a sua ciência dentro dos limites da sua fé, né? Usavam a ciência para compreender o máximo que eles podiam compreender, mas tendo a absoluta certeza de que a partir de um certo momento a razão humana não explica mais as coisas, né? Então, foi exatamente essa tendência, né, que devia ser a tendência dos eruditos, né, dos cientistas, dos intelectuais, né? Bem, até aqui nós vamos, até aqui nós temos certeza, né? Porque eles perguntaram a Gaspar: você tem certeza? Olha, as coisas não estão indicando o que você está falando. Não, eu tenho certeza. Até onde a minha ciência vai, eu tenho certeza. E aí, a partir daí, eles se entregam ao Altíssimo, né? Isso é uma coisa belíssima, né? Essa reconstrução, né, que o nosso autor polonês faz, né? De homens sábios, dignos, ilustres, nobres, né? Entendidos, seguindo humildemente as indicações do Altíssimo, né? Tá certo? E mais uma vez eles seguem aqui, né? Porque eles vão fugir, né? Por indicação de um anjo, né? E veja, com quem que o anjo vai falar, né? Exatamente com o sábio, com o Gaspar, com o cientista, né? Com quem faz cálculos, né? Porque também é um homem de fé, né? Tá certo? Então, queria ouvir os comentários, né, de vocês sobre
sobre a leitura de hoje, se houver. Professor, Sim. tem um trechinho aqui que me fez pensar na morte. Fala assim: dentro de um instante nós veremos o enviado. O que vamos oferecer-lhe? Este é o último momento de dúvida. É. O juízo final, né? O juízo particular, né? Uhum, uhum. Isso mesmo. É. Antes de levantar a cortina, né? É. É isso mesmo. É o que nós temos que pensar, né? É, de tudo que nós vamos recolher na nossa vida e apresentar a Nosso Senhor, né? Um pensamento terrível de um certo aspecto, né? E de outro, um pensamento que faz a gente pensar na nossa vida, nas nossas ações, né? O que, que nós vamos levar na nossa mão, né? Para Ele, né? Oi, professor. Opa! Eu nem sabia que o microfone estava aberto aqui, desculpa. Essa meditação aí, eu costumo fazer, às vezes, nem que seja rapidamente, né, no mistério do nascimento da criança lá. É justamente isso, né? O que a gente tem a oferecer nem, na hora da morte, mas antes ainda, durante a vida, né? Ou seja, na hora da morte foi só o acúmulo daquilo que a gente fez durante a vida. A gente tem que sempre pensar aí o que né, que nós temos a oferecer a Deus, né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o que Deus tem que dar a ela, mas ninguém pensa no que tem que oferecer a Deus, né? É. Aí muita gente coloca, né, o pessoal da patrística, principalmente o ouro da caridade, a mirra da penitência, da mortificação, aquelas três boas obras que nosso Senhor fala no Sermão da Montanha, né? O incenso da adoração, ou seja, tudo isso se faz a Deus, né? Inclusive a caridade que se faz ao próximo o próximo Por é amor o a Cristo Deus, né? disfarçado, É. exatamente. Né? Então tem que sempre pensar isso. No final, os pastores fizeram se submeter à vontade de Deus. Os pastores, eles né, ficaram sabendo, eram os homens, né, que estavam lá velando, né? Como diz lá no Evangelho, ou seja, eles estão atentos. É isso, tem que ficar atento, né? Ter aquela capacidade de prestar atenção nas causas segundas, né? Como o senhor diz, e também aquele, como o senhor falou, aí, um maravilhamento, né? As pessoas perderam a capacidade de se maravilhar com as coisas, né? Os acontecimentos, de ver aquela beleza escondida, né? A beleza, a verdade, né? Escondida atrás daquilo que Deus vai propondo para nós, né? Os acontecimentos, as pessoas também. E, bom, mas é isso. Eu acho que tinha mais uma coisa, mas eu não estou lembrando aqui. Mas se eu quiser, né, desenvolver mais o tema aí, vai ser para falar com vocês. É a chance, né, professor, de fazer, de treinar a nossa submissão a Deus. E a gente falha horrorosamente, né? E outro dia eu estava pensando assim, gente, todos os dias eu rezo aquela oração, né? Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o meu ser. E aí eu penso assim, gente, eu vou esquecendo isso ao longo do dia, né? Eu vou reclamando, eu vou querendo coisas diferentes do que estão acontecendo. Eu tenho algo para fazer no momento, mas eu quero algo diferente do que eu estou fazendo. Não é isso, eu queria outra coisa, né? E Deus nos dá a chance todo santo dia A da gente, gente a gente pensar acorda nisso. católico e morre pagão. É uma beleza, né? Mas É. ele nos dá essa chance, né? Graças a Deus a gente
Então a gente pensar nisso, né? Vou tentar, não tem outro jeito. Você esqueceu? Esqueceu. É, Você tem que tentar de novo. Não pode desistir. Não não, existe essa não. possibilidade, né? Para nós não Não tem, não. existe. Não, para É nós. a única coisa que nós podemos fazer é insistir nesse caminho, insistir no que nós estamos E curiosamente, pensando. isso é a solução individual e será a solução para o mundo, se o mundo quiser ouvir alguma coisa. Não tem outra solução. Todos os problemas do mundo se resolvem com isso, com a, a nossa a nossa humildade, a nossa persistência, perseverança, né? O inclinar do nosso corpo, da nossa cabeça, né? A Deus, né? Não há nenhuma outra possibilidade para o mundo, né? Que acha que conhece tantos poderes, né? Mas não há outro senão esse comportamento, né? A Juliana levantou a mão. Eu estou pensando aqui que até as notícias ruins, ou péssimas, ou desastrosas, aquelas que a gente vê ali no clube de leitura, aquelas coisas impensáveis, até por aquilo ali a gente tem que dar graças, porque a gente está vendo, né? A maioria das pessoas ao nosso redor, elas estão anestesiadas pelo mundo. Então a gente perdeu a capacidade do maravilhamento com as coisas naturais e belas que a gente tem ao nosso redor, o nascimento de uma criança, a constituição de uma família, de uma nova família católica, isso é maravilhoso, a natureza, todas as coisas maravilhosas que Deus proporciona para a gente perdeu esse maravilhamento, mas ao mesmo tempo perceber esses erros é tão bom quanto, porque aí a gente não vai com a correnteza. Imaginemos assim, fico imaginando se eu não soubesse de tudo que hoje eu sei, das coisas que a gente consegue perceber, dos erros do mundo, das falácias do mundo que nos rodeia, nós estaríamos entregues às mentiras e provavelmente no consultório psiquiátrico, tomando remédio antidepressivo e buscando outras coisas que não os que a gente busca, que são sacramentos, a proximidade com Deus, Cheio de aqueles tatuagem também. cheio de tatuagem, né? Fumando uma maconha, né? Que agora tá liberado. Tem aqueles negócios que Ou eles seja, põem no lábio, né? Que eles trem. Que eles piercing, né? Lábio, barriga. piercing, É, tudo, tá ali. colorido, É. né? Então, até pelas desgraças do mundo que a gente tem visto, percebido como é que eles estão, como é que tá, até por isso a gente tem que ser grato, é maravilhoso demais. É. E a percepção de tudo, pelo menos a gente não, eu tenho certeza que a gente consegue perceber o belo que ainda existe. Ele existe muito, muito superior às coisas terríveis que a gente está vendo. Enfim, o Lucas Lancaster fez esses dias, eu assisti um vídeo dele, que ele fez um pequeno vídeo sobre a França, que a França, por mais que a gente veja que ela está completamente assolada em erros e tudo mais, ainda existe lá pessoas e existe esperança, porque a leva de jovens que tem se movimentado e feito coisas da igreja e aquelas procissões maravilhosas na Catedral de Chartres. A peregrinação, né? A peregrinação, exatamente. Está escondido. A gente não vê isso alardeadamente, mas existe, né? Então, que bom, graças a Deus que a gente pode ver isso. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aquela passagem do Evangelho do cego, né? Ut vidiam Domini, que eu veja, Senhor. Que foi o pedido que ele fez, né? Esse pedido Exato. Ut vidiam Domini, né? Por mais que terrível que seja
a situação, nós temos que vê-la, né? Deu uma travada aí. Mas por mais terrível que seja a situação, nós temos que vê-la, né? E esse Ut Videam Domine é um grito, né? Um clamor a Deus para que nós não sejamos confundidos, né? Que é um clamor repetido várias vezes na Bíblia, sobretudo nos Salmos, naquelas orações que Davi elevava ao Senhor, né? Ele sempre pedia para não ser confundido e para que Deus confundissem os inimigos, né? Ou seja, a confusão mental é o pior castigo que Deus pode nos dar, né? Porque confundidos mentalmente, nós nos entregaremos aos nossos inimigos como cordeirinhos, né? Sem ver a situação. Nós seremos convencidos pelos nossos inimigos. Nós nos tornaremos dóceis ao mal, né? Então, a confusão mental é uma coisa terrível, né? E aquele clamor do cego, né? Ut Videam Domine, embora ele estivesse falando da cegueira física, nós podemos interpretar esse clamor, né, como um clamor em relação à cegueira mental, né, que hoje é terrível no mundo, né, porque existem técnicas hoje científicas, tecnológicas, de cegar os homens, de confundir mentalmente os homens de forma espetacular. Nunca houve uma tecnologia tão grande para confundir os homens como hoje, né? E é curioso porque a gente liga avanço tecnológico com coisas de computadores, celulares, foguetes, internet, etc, etc. Mas uma das tecnologias que mais avançaram foi essa tecnologia da enganação e da confusão mental, né? Eu não sei se a Juliana levantou de novo a mão ou ela já estava lá. Levantei, Ah, porque é isso aí. O senhor complementou o que eu falei e que eu, na verdade, esqueci. As pessoas perderam essa capacidade do maravilhamento com o simples, com o belo natural, mas se espantam com essas coisas, né? Essas tecnologias, com essas bobagens que a gente tem, que não acrescentam em nada na vida da gente, porque se acrescentasse, os consultórios não estariam tão cheios, né? Isso mesmo. É essa confusão mental aí que você falou, tão bem. E é curioso, né? Porque sair dessa confusão mental é se dobrar ao Altíssimo, é se dobrar ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque não há outra forma senão pela graça de Deus, né? Ela que ilumina a nossa razão, né? Ela que ilumina a nossa razão. A nossa razão só funciona corretamente iluminada pela luz da fé, né? Então, é provável que o Gaspar, o sábio, um dos reis magos, como nos coloca aqui o nosso autor, né, tenha desenvolvido toda a sua ciência, desde a juventude até a velhice, para culminar com essa ida ao encontro do menino. Quer dizer, toda aquela ciência que ele desenvolveu com prazer, com habilidade que Deus deu para ele, com esforço próprio,
Então, todas as observações das estrelas que ele fez ao longo da vida inteira dele, né? Talvez tenha sido uma construção do próprio Deus para culminar quando ele velho, já cego da vista, né, tivesse podido orientar aqueles outros dois a encontrar o menino, né? Então, foi por essa vida inteira de ciência e de fé, né, que ele chegou ao ápice da vida dele, encontrando o divino menino, né? Então, é belíssima as histórias, são belíssimas as histórias que podem ser traçadas quando as pessoas se dobram à vontade de Deus, né? Então, mais alguma observação, algum comentário? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.